A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs, alunos da Escola Dominical. No próximo domingo estudaremos a 13ª lição do primeiro trimestre da EBD, cujo título é Perseverando na Fé em Cristo. Baseada em sólida fundamentação bíblica, refletiremos neste vídeo e presencialmente na próxima Escola Dominical a respeito da perseverança que devemos demonstrar com a fé que herdamos, pois, como cristãos, somos herdeiros do cristianismo bíblico e histórico. Vamos aprender como se portar diante das heresias? Vamos ter a certeza de que as Escrituras Sagradas são o fundamento da autoridade dos apóstolos? Preparados? Vamos em frente então. Ao longo deste trimestre, estudamos as principais heresias que ameaçam a identidade da Igreja de Cristo, mostrando seus enganos e, frontalmente, as respostas bíblicas que as contrapõem. Na fé cristã, a fonte de autoridade é a Bíblia, a Palavra de Deus. Nesse aspecto, a Palavra de Deus é documento final em matéria de doutrina e valores que devem nortear a vida do crente. O que faz, do ponto de vista histórico, uma igreja não se tornar herege é a perseverança em ter a Bíblia como suficiente e autoritativa em nossas vidas. Sendo assim, enfatizaremos a necessidade de perseverança na fé cristã, diante das adversidades e dos enganos doutrinários. Fundamentaremos nossa abordagem na Epístola de Paulo a Timóteo, ressaltando a importância da fidelidade às Escrituras e a rejeição das heresias. A lição é estruturada em 3 tópicos principais, cada um com subdivisões que aprofundam a temática. Inicialmente, discorreremos sobre a necessidade de permanecer firme na verdade em meio ao avanço das falsas doutrinas, pois há falsos mestres. Destacaremos que os falsos mestres se infiltram na igreja para desviar os fiéis da sã doutrina. Paulo já alertava Timóteo sobre essa realidade, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. O testemunho dos apóstolos que receberam diretamente a revelação de Cristo é um alicerce contra os enganos. Paulo instrui Timóteo a se manter naquilo que aprendeu com testemunhas fidedignas. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinar os outros. 2 Timóteo 2:2. A perseverança na fé também depende da disposição pessoal de permanecer firme na verdade divina. O desejo do cristão deve estar alinhado à vontade de Deus, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Os falsos mestres se destacam por sua hipocrisia e falsidade. E a Bíblia alerta sobre a natureza enganosa, tendo aparência de piedade, mas negando a eficiência dela. Destes, afasta-te. 2 Timóteo 3:5. No segundo tópico, focaremos a importância do conhecimento correto das Escrituras para a defesa da fé. Veremos que Timóteo foi instruído na fé desde a infância, principalmente por sua mãe e avó, conforme Paulo recorda, e que, desde a tua meninice, sabes as Sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 3,15. A estabilidade na fé exige fidelidade contínua à palavra de Deus. Paulo exorta: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem tens aprendido. 2 Timóteo 3,14. A autoridade das Escrituras é fundamentada em sua inspiração divina, pois toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Por fim, a lição enfatiza que as Escrituras devem ser o alicerce da fé cristã e da prática da vida cristã. Os apóstolos foram escolhidos por Cristo e seus ensinos são fundamentais para a fé. Paulo reforça da seguinte forma: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, um fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. 1 Coríntios 3,10.
A Bíblia, ela é suficiente para orientar todas as áreas da vida cristã, conforme escrito, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3,17. As Escrituras servem como guia definitivo para o cristão, pois lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Concluímos que, na perseverança da fé em Cristo, é essencial permanecer na sã doutrina, rejeitar as heresias e fundamentar-se nas Escrituras. A palavra de Deus é a fonte suprema de autoridade e deve ser o guia constante na vida cristã. Como Paulo exortou Timóteo, o cristão deve se manter firme na verdade divina, sendo instruído por aqueles que fielmente transmitem o Evangelho. Dessa forma, a perseverança na fé será um testemunho vivo da graça e do poder de Deus em meio às adversidades. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que a síntese de nossa 13ª lição do primeiro trimestre da EBD tenha motivado cada um de vocês a estarem conosco no próximo domingo, em uma escola dominical bem pertinho da sua casa. Próxima sexta-feira, continuaremos estudando o livro de Salmos de uma forma exegética, pentecostal e de acordo com a tradição judaica da época em que cada salmo foi escrito. Por isso, eu te convido a acessar nosso canal no YouTube, assistir, compartilhar e se inscrever para ser avisado todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.